Na primeira aula na primeira parte da aula de hoje, nós vamos continuar discutindo a parte teórica do curso, e na segunda parte nós vamos começar a parte prática, tá? Então, bom, aqui estão as equações de Conchamp, tá? E o que eu gostaria de discutir hoje com vocês é qual é o significado físico destas autofunções e desses autoestados, tá? Então, aqui a gente tem uma equação de autovalores, na qual a gente determina essas autofunções e esses autoestados, tá? E de uma forma bastante rigorosa, se a gente quiser ser muito rigoroso, essas funções aqui, que a gente chama de autofunções Conchamp, fica chamado de, mas o nome dele, o nome mais preciso seria autofunções de Conchamp, são apenas uma ferramenta matemática para construir a densidade eletrônica, ok? Então, do ponto de vista mais rigoroso possível, vamos supor que a gente soubesse exatamente qual que é o potencial de troca e correlação. A gente não sabe. Em geral, a gente vai usar uma aproximação, por exemplo, LDA ou GGA, a gente usa alguma aproximação. Mas vamos supor que assim, esse potencial em sua forma exata. Neste caso, a gente teria a densidade eletrônica, né, e a gente poderia calcular a energia total exata do nosso sistema. Tá? E, rigorosamente, a gente não teria nenhum significado físico, nem para as autofunções de Conchamp, e nem para esses autovalores que têm dimensão de energia. Tá? No entanto, apesar dessas autofunções e desses autoestados serem apenas uma ferramenta matemática para construir a densidade eletrônica, será que elas têm algum tipo de significado físico, né? Mesmo que não seja rigoroso, mesmo que não seja exato, né? Bom, a resposta dessa pergunta é aproximadamente sim, né? Então, a gente consegue dar um sentido físico aproximado para essas autofunções de Conchamp e para esses autoestados de energia que aparecem nas equações de Conchamp, tá? Mas isso está desenvolvido nesse trabalho aqui de 1976, que eu estou colocando aí no slide, tá? Esse trabalho ele usa teoria quântica dos campos para demonstrar um significado físico aproximado para essas grandezas, tá? Mas foge totalmente ao escopo desse curso, essa demonstração, tá? Nós vamos apenas discutir conceitualmente qual o significado físico, tá? E o significado é esse aqui.
Em muitos casos, os estados de Conchan, ou seja, aqueles orbitais φ e aquelas energias que são autovalores da equação epsilon, elas são um excelente ponto de partida se você quiser, de fato, construir uma teoria de muitos corpos, né? Então, ela tem aproximadamente o significado de estados de partícula única e energias de partícula única, tá? Então, primeira coisa, né? Aqui a gente tem essas energias. A gente pode imaginar essas energias epsilon que aparecem aqui nas equações de Conchan aproximadamente como sendo as energias dos elétrons. Mas, na realidade, não é exatamente assim, tá? A energia total do sistema é dada por essa expressão aqui, que é o funcional da densidade eletrônica. É possível reescrever essa energia em termos daqueles autoestados de energia que aparecem aqui, tá? Mas a gente tem que fazer uma correção, porque quando a gente soma simplesmente os autoestados de energia, a gente está contando em dobro alguns termos, tá? Essa função f que aparece aqui é simplesmente a distribuição de Fermi-Dirac, né? Mas a gente pode, para uma temperatura de 0 Kelvin, a gente poderia dizer que ela é simplesmente 1 para estados ocupados e 0 para estados vazios, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Nós vamos resolver as equações de Conchan, aqui, tá? E aí nós vamos obter uma série de funções de onda de Conchan e autovalores da equação de Conchan. E aí nós vamos popular com elétrons as funções de onda cujos os autovalores aqui de energia forem menor, tá? E aí, somando, a gente poderia ter a energia total do sistema. No entanto, como ela não é exatamente a energia do elétron, a gente está fazendo alguns termos. Então, isso vai nos levar, tá? Então, agora, se eu pegar essa expressão aqui e eu derivar em relação a essa função que 1 estados ocupados e 0 estados vazios, a gente vai ter isso, né? Porque o único termo que depende dessa função é esse aqui não depende, então, é isso, ok? Então, se a gente começar de um sistema de elétrons, a soma, né, ou então, daquelas energias, ela vai ser a energia daquele sistema com a voz daí para mais. Tá com problema? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar a minha câmera, talvez melhore, vamos ver. Isso, desliguei a câmera, então melhorou, tá? Se tiver problema, vocês me falam. Ok, então vamos. Eu vou voltar do início, porque isso aqui é muito importante. Então, a pergunta é se essas autofunções da equação de Conchan, que são as funções φ aqui, e esses autovalores
que têm dimensão de energia epsilon, se eles têm algum significado físico, tá? A resposta é, rigorosamente, não. Rigorosamente, a única coisa que tem, as únicas coisas que têm significado físico na equação de Conchamp são a densidade eletrônica do estado fundamental e a energia total do sistema. Certo? Em princípio, essas autofunções que aparecem aqui, elas são apenas uma ferramenta matemática para construir a densidade eletrônica, e essa sim tem um significado físico. Né? Lembre-se que a teoria do funcional da densidade não é uma teoria baseada na função de onda, mas sim uma teoria baseada na densidade eletrônica. Então, rigorosamente, apenas a densidade eletrônica e a energia do estado fundamental é que tem um significado físico. Ok? No entanto, é possível mostrar que... Não entendi. No entanto, é possível mostrar que essas grandezas, tanto as funções de onda de Conchamp como esses autovalores aqui, têm um significado físico aproximado, tá? Que tem uma descrição rigorosa nesse artigo aqui, mas que nós vamos falar só em termos qualitativos e conceituais, certo? Então, quando a gente escreve a energia total do nosso sistema, cuja definição, digamos, a forma rigorosa de calcular seria essa, a gente pode reescrever utilizando aqueles autovalores e a gente obtém essa expressão aqui, onde essa função f é uma função que ela é igual a 1 para os estados ocupados e igual a 0 para os estados vazios do meu sistema. Tá? Então, nós vamos resolver as equações de Conchamp, nós vamos ter infinitas funções de onda de Conchamp e infinitos autovalores da equação de Conchamp aqui. Os autovalores de menor energia serão os orbitais ocupados, e somando aqui esses autovalores de menor energia, a gente obtém a energia total, desde que seja feita essa correção aqui, tá? Se a gente substitui as equações de Conchamp aqui nesse termo, que é a definição da energia, a gente vê que tem esses termos que são contados em dobro. Ok? Então, agora, se a gente derivar essa expressão da energia aqui com relação a essa função, a gente obtém isso. Ok? De tal forma que a gente pode, se a gente partir de um sistema com N elétrons e energia EN, adicionando um elétron, tá? Que num estado que estava anteriormente vazio, tá? Nesse estado φ aqui, a diferença de energia vai ser essa aqui, a energia do sistema com N mais um elétron, menos a energia do sistema com N elétrons. É possível mostrar que isso é simplesmente a integral de todas as energias, tá? Até todas as energias dos estados ocupados, até o estado I. Okay? Em geral, para sólidos e para nanoestruturas, a gente tem um número de estados tão grande, um número de elétrons, desculpa, tão grande, que a gente pode aproximar essa integral como sendo simplesmente o valor da energia no último estado. Então, numa primeira aproximação, a energia do último estado ocupado está relacionado com a diferença de você ter um elétron a mais no seu sistema. Ok? Então, vamos falar um pouco de como é que fica a gente fazer o cálculo
usar a DFT para fazer cálculos num cristal, tá? Num sistema que tenha uma periodicidade da célula unitária, tá? Então, o sistema tem a periodicidade da célula unitária. Neste caso, a gente mostra que essas autofunções, elas podem ser escritas dessa forma aqui. Uma função, que é a função de Bloch, que ela tem a periodicidade da rede, tá? Aqui o vetor T maiúsculo é simplesmente um dos vetores da rede, tá? A1, A2 e A3 são os vetores que definem os vetores primitivos da rede. Multiplicando isso por números inteiros, a gente tem um vetor qualquer da rede. Então, a propriedade dessas funções U é que, quando você soma um vetor qualquer da rede, ela retorna o mesmo valor, ou seja, ela tem a periodicidade da rede. Tá? E o que a gente mostra é que, se o sistema tem uma periodicidade, que é essa periodicidade T, a autofunção ela tem que ser esse fator aqui, essa fase aqui, vezes uma função que tem a periodicidade da rede, que é essa função U. Ok? Então, a gente pode utilizar isso aqui para tomar proveito da periodicidade da rede. Tá? Então, a gente pega essa nossa... essa forma que a gente está escrevendo aqui, as autofunções de Conchamp, que vale sempre que eu tiver uma coisa com periodicidade, a gente substitui aqui em φ, eu vou substituir, né, aqui e aqui, vou substituir aquela nossa nova expressão para as autofunções de Conchamp, que é a exponencial de IKR vezes uma função periódica, tá? E aí a gente chega nessa versão das equações de Conchamp, que vale sempre que eu tiver um sistema periódico, tá? Vocês vejam que aqui aparece o vetor de onda K, tá? Opa. Então, eu vou ter, para cada K do meu espaço recíproco, eu vou ter uma equação dessa aqui, onde agora eu vou, na realidade, obter essas funções que têm a periodicidade da rede. Ok? Então, eu posso reescrever isso aqui, tá? Eu vou chamar isso aqui de um hamiltoniano H, que agora depende de K. Esse hamiltoniano vezes essas funções que têm a periodicidade da rede, vão ser os autovalores vezes a periodicidade da rede, tá? Esse H simplesmente é esse hamiltoniano, que está aqui. Esse hamiltoniano que está aqui. Certo, pessoal? Então, a gente pode resolver a equação de Conchamp apenas dentro de uma célula unitária agora. Porque aí eu obtenho essas funções que têm a periodicidade da rede, e se eu quiser obter as funções de onda em todo espaço, as funções de onda de Conchamp em todo espaço, é só eu multiplicar por esse fator, por essa fase aqui. Ok? E é possível mostrar que, se eu fizer se eu tiver a minha solução para um determinado K, se eu somar a esse K algum vetor da rede recíproca G, tá? Esse vetor aqui, eu obtenho a mesma coisa, tá? Se eu somar nesse hamiltoniano aqui, em K, e aqui também eu depende de K, um vetor da rede recíproca G,
eu obtenho o mesmo K. Então, é possível resolver as equações apenas na primeira zona de Brillouin. Tá? E aí, o cálculo que, no espaço real, da densidade eletrônica era somar naquelas autofunções de Conchamp-Phi, passa a ser agora uma somatória para todos os estados ocupados, tá? Vejam que essa somatória está relacionada com o fator de ocupação aqui, lembre-se que esse fator é 1 para estados ocupados e 0 para estados vazios, de uma integral em toda a primeira zona de Brillouin dessas funções periódicas complexo conjugado. Em geral, a gente, né, para fazer uma integral em toda a zona de Brillouin, eu teria infinitos pontos. Em geral, o que a gente faz é fazer uma somatória numa quantidade finita de pontos, tá? Isso aqui nós vamos ver depois como é que a gente faz na prática, né? Mas eu não vou entrar no detalhe desse cálculo. Em geral, essa soma ela é feita num grid de pontos, tá? Que, por exemplo, podem ser definidos de acordo com esse artigo aqui, são chamados pontos K de Monkhorst e Pak, tá? Isso depois a gente vai ver na prática como é que a gente faz nos cálculos. Certo? Então, por exemplo, se a gente tiver o cobre cristalino, ele cristaliza nessa rede aqui, que é uma rede formada por átomos de cobre em todos os vértices dos cubos, em todos os centros dos lados dos cubos, como essa figura aqui. Tá? Então, é uma rede FCC, a primeira zona de Brillouin é dado por essa figura aqui. Eu passei para vocês um artigo que tem, para todas as possíveis redes cristalinas, todas as possíveis zonas de Brillouin, e aí, como é que a gente calcula, como é que a gente, qual é a convenção para esses pontos de simetria, que gama, K, que X, que depende da rede, tá? Então, aqui eu posso, em cada ponto, dentro desse volume aqui, esse volume é a zona de Brillouin da rede FCC, tá? Em cada ponto K, né, isso aqui é o espaço recíproco, então aqui é o espaço dos vetores de onda, é o espaço K. Em cada ponto K, eu teria que resolver essa equação aqui, a equação que está aqui, em cada ponto K. Na realidade, nós vamos resolver num número finito de pontos K, que é dado por essa expressão, porque é dado com esses pontos de Monkhorst-Pak, tá? Um número finito de pontos, nós vamos resolver essas equações, aí somando nesse número finito de pontos, nós vamos obter a densidade eletrônica, e aí, tendo uma densidade eletrônica que representa aquele sistema, eu posso simplesmente voltar na equação de Conchamp, e para um determinado K, eu posso apenas calcular os autovalores ali, se eu tiver um ponto K que ainda não entrou naquela minha somatória. Tá? Então, isso depois nós vamos ver na prática também como a gente faz. Tá? Então, eu poderia, por exemplo, pego um conjunto de pontos K que representam a primeira zona de Brillouin aqui da rede FCC. Nesse conjunto, a gente determina a densidade eletrônica. Tá? E aí eu posso vir, por exemplo, em todos os pontos que vão de gama até X, nessa linha aqui, eu posso calcular as energias. Ok? E aí, nesse caso, ele vai de gama até X, depois ele vem de X até W. De W ele vai para o L, e do L ele volta para o gama e depois vem para o K. Então, ele está fazendo esses caminhos de alta simetria dentro da primeira zona de Brillouin.
Tá? Não necessariamente foram esses pontos de alta simetria que foram aqueles que foram considerados para resolver a equação de Conchamp. Para resolver a equação de Conchamp, ele vai utilizar um conjunto de pontos que representam toda a zona de Broulan, incluindo pontos de baixa simetria também. Tá? Mas eu posso, depois que eu obtive a densidade eletrônica convergida, usar aquela densidade eletrônica e voltar aqui e calcular as minhas energias em cada ponto. Tá certo? Então, pessoal, aqui o que nós estamos plotando nesse gráfico aqui é energia em função de K. Tá? Então, são essas energias aqui, essas energias aqui. Vejam que são energias, tem dois índices aqui, o I e o K. O K é o vetor de onda, que representa o vetor de onda daquele elétron, tá? E está representado aqui no eixo horizontal desta figura, e a energia são as várias energias, né? Eu posso ter, para o mesmo K, eu vou ter várias energias. Vocês vejam aqui, por exemplo, entre o X e o W, aqui, a gente vê que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas azuis que cortam algum ponto na vertical aqui. Tá? E aí a gente sabe quantos elétrons por célula unitária tem no cobre, a gente ocupando esses elétrons, a gente vê que até essa energia aqui, nós vamos ter estados ocupados. Dessa energia para cima, nós vamos ter estados vazios. Essa energia que separa os estados ocupados dos vazios, em 0 Kelvin, a gente chama para um metal de energia de Fermi. Tá? E a gente vê que, no caso do cobre, a gente tem estados que estão cortando a energia de Fermi. Certo? Alguém perguntou numa aula anterior como é que a gente faria para usar cálculos de FT para ver se um sistema, para olhar a condutividade de um sistema. Tá? Aqui eu sei que esse material é condutor, né? Claro, a gente já sabia antes de fazer a conta que o cobre é condutor, tá? Mas o cálculo ele traz essa informação porque eu tenho esses autoestados que estão atravessando ali que estão atravessando a energia de Fermi. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui nesse estado 1, um elétron que está ocupando exatamente em T igual a 0, um estado aqui em 1, qualquer excitação que eu der para esse elétron, qualquer energia de excitação, ele vai poder aumentar sua energia cinética e ele vai poder, por exemplo, ser um elétron condutor. Tá? Se eu não tivesse estados de energia cruzando ali o nível de Fermi, depois nós vamos mostrar exemplos disso para semicondutores e para isolantes, eu teria que dar uma energia maior para o elétron ir do estado ocupado para o estado vazio. Tá? Então, aqui estou repetindo. Então, a gente tem aqui a estrutura do cobre, tá? Em geral, o parâmetro de rede, quer dizer, o parâmetro de rede do cobre, esse valor, se não me engano, é experimental, é 3,61 angstrom. Nós vamos aprender também como é que a gente calcula o valor teórico para os parâmetros de rede, tá? O cobre, ele tem uma configuração eletrônica que é um gás nobre mais 11 elétrons, então esses 11 elétrons vão ser os 11 elétrons de valência. Então, cada célula unitária do cobre tem um átomo de cobre, portanto, vai ter 11 elétrons de valência, tá? A gente determina a densidade eletrônica usando aquela forma autoconsistente que a gente viu nas aulas passadas, num grid regular de pontos que vai ocupar
toda a primeira zona de Brillouin, por exemplo, usando pontos especiais de Monco-Hellsbach, a gente obtém a densidade eletrônica convergida, e a partir da densidade eletrônica convergida, a gente pode, os pontos de alta simetria, determinar autovalores em outras regiões que a gente puder, e a gente chega nesse resultado aqui, tá? Então, vejam que eu tinha falado para vocês que, rigorosamente, esses autovalores não teriam um significado físico. No entanto, né, nesse gráfico aqui, esses pontilhados são resultados experimentais. Se não me engano, agora eu não me lembro qual que é a técnica aqui, pessoal, mas são resultados experimentais da energia dos elétrons em função do vetor de onda dos elétrons nesse cristal, e a gente vê que aproximadamente a gente reproduz os resultados experimentais. O Clóvis está falando que é ARPS, eu também achava que era ARPS, mas eu não tinha certeza, Clóvis, por isso que mas ele está com toda a cara de ser ARPS mesmo, né? ARPS é Unresolved Photoemission Spectroscopy. É uma técnica que permite você medir no material a energia e o momento do elétron, a energia e o vetor de onda. Deixa eu ver aqui. E aqui também a gente poderia calcular a densidade de estados, tá? Mas isso eu vou falar mais para frente, tá? Então, eu queria abrir para perguntas dessa primeira parte aqui. José está perguntando se as energias dependem do caminho. As energias dependem cada ponto. Cada vetor, cada ponto K dentro da primeira zona de Brillouin vai ter um conjunto de energias epsilon e K. Para cada ponto K, a gente vai resolver a equação de Conchamp, e para cada ponto K, eu vou ter um conjunto de energias epsilon e para aquele K. Então, quando, por exemplo, eu estou aqui indo, por exemplo, aqui na direção de gama para X, se eu pegar bem no meinho aqui, eu estou nessa linha aqui entre gama e X, eu estou bem no meio aqui, estou nesse ponto K aqui, bem no meio entre gama e X, eu calculei esses 1, 2, 3, etc., valores de energia. Ok? Clóvis está perguntando se é possível identificar as bandas S e D. Sim. Isso é feito, a gente pode pegar cada um por exemplo, eu pego um ponto K aqui. Eu pego essa autofunção de Conchamp e eu posso fazer uma projeção em orbitais, em harmônicos esféricos com simetria S e D, e eu posso ver qual que é a contribuição de cada um daqueles orbitais do S e do D. Então, eu posso tanto ver na banda a contribuição do S e do D, também como na densidade de status. Mas isso é feito a posteriori. Depois que eu faço o cálculo, eu pego aquelas autofunções de Conchamp calculada e projeto em harmônicos esféricos com essa simetria, e aí eu vou ter, em geral,
um autoestado qualquer vai ser uma combinação dessas possíveis simetrias, tá? Mas alguns vão ter mais contribuição S, outros vão ter mais contribuição D, e se tivesse, né, um sistema com P, também poderia ter contribuição D. A dupla contagem, o Alexandre está perguntando da dupla contagem, tá? Que aparece aqui. O que acontece? A energia total ela é definida desta forma aqui, certo? Quando eu substituo as equações de Conchamp para eu calcular a energia total, eu posso reescrever essa expressão como um somatório das energias. E aí a gente vê que isso aqui foi contado duplamente, ou seja, se eu simplesmente somar as energias dos elétrons, eu não tenho a energia total do sistema, porque rigorosamente não são as energias, eu não posso considerar isso como sendo um sistema de partículas únicas, é um sistema em que eu tenho partículas únicas num potencial efetivo, tá? Então isso surge quando a gente utiliza o valor exato da energia e tenta reescrever como somatória dos autovalores de partícula única. Energia XC, Pedro? Não, energia... eu não sei onde apareceu energia XC aqui. XC... tá aqui, obrigado. É o termo de correlação e troca na energia total. Então, nessa energia total, eu tenho interação dos elétrons com os núcleos, energia cinética dos elétrons não interagente, interação elétron-elétron, termos clássicos, e energia XC são todas as correções de correlação e troca para interação elétron-elétron. O Helder está perguntando se o ponto onde intercepta um nível de Fermi possui um nome... Tem um nome, sim. Como é que chama mesmo, pessoal? Vocês lembram? O Helder está perguntando esses pontinhos 1, 2 e 3 aqui. Qual o nome? Ele está relacionado... Na verdade, são superfícies de Fermi, né? Na verdade, agora eu lembrei. Isso aqui, esses pontos, a gente está só vendo... Se a gente olhasse... depois eu vou falar mais sobre isso na próxima aula, tá? Se a gente olhasse na primeira zona como um todo, seria essa superfície aqui. Então, os pontos 1, 2 e 3 são pontos na superfície de Fermi, do metal, tá? Para o metal, a gente tem uma superfície, na realidade, em que existe essa... em que a dispersão eletrônica passa pelo nível de Fermi, e aqueles pontos são pontos da superfície de Fermi. A energia de Fermi, tá? Está perguntando José para eu explicar de novo. Tá bom. Então, a gente vai calcular para os pontos K, para todos os pontos K na zona de Brillouin, essas energias que são essas curvas em azul aqui. Tá? Mas aqui, por exemplo, nesse caso, eu tenho, do cobre, eu tenho 11 elétrons de valência. Então, eu vou ocupar... Aqui eu vou calcular para N pontos na minha zona de Brillouin, e aí eu vou ocupar 11 vezes N estados que vão ser os estados de menor energia. Isso vai dar uma ocupação até exatamente essa energia aqui. Essa energia a gente chama de energia de Fermi. Em geral, a gente toma ela como sendo zero, como é feito nesse gráfico. Matheus está perguntando sobre a técnica experimental. Matheus, você consegue... A técnica experimental é uma técnica de espectroscopia, que você manda raio-x no seu cristal e você consegue medir
você tem detetores de raio-x com vários ângulos diferentes, e por conservação de energia de momento, você tem a energia e o momento do elétron que foi espalhado ali pelo raio-x, tá? Uma técnica muito bonita, não tenho tempo de falar muito sobre ela aqui, não. O Alan Muniz está perguntando se, sim, de certa forma, é o fator que trunca, né? Eu teria que fazer uma integral em toda a zona de Brillouin, eu teria infinitos pontos, mas eu somo num número finito, tá? Que vai ser obtido por esses pontos de Monk-Rosbach, e aí a gente vai truncar por um número finito de pontos. Cadê? O que significa para um material ter apenas banda de valência acima do nível de Fermi e apenas banda de condução? Helder, não entendi muito bem a sua pergunta. O Renan, para qualquer tipo de cálculo, os pontos especiais são os pontos do cálculo SCF, do ponto autoconsistente. E a banda, o cálculo da banda, são esses pontos de alta simetria, independente de ser VASP, de ser Siesta, ou de ser Expresso, ou de ser Abinit. Todos usam a mesma técnica neste caso. A Guimarães está perguntando o limite do gap. Não tem um valor, entendi como diferenciar semicondutor para isolante. Tá? Em geral, quando é da ordem de até mais ou menos 2 eletronvolts, a gente chama de semicondutor, acima disso de isolante, mas não tem um valor exato, tá? Vejam que isso não é um cálculo de estados excitados, rigorosamente, tá? Eu estou calculando aqui alguns autovalores ocupados, tá? Mas não é exatamente estado excitado, são simplesmente autovalores que poderiam ser ocupados a uma certa temperatura. Transições de fase topológica. Helder, eu vou ficar te devendo essa. Se der tempo, depois o Márcio explica melhor como é que você vê fases topológicas numa banda. Por que nas contas de banda o usamento se utiliza? Porque é muito mais rápido, né? Depois que você convergiu e você tem a sua densidade eletrônica convergida, fica barato, porque é só você colocar o ponto K ali e calcular o espectro para aquele ponto K. Então, você consegue calcular muito mais, por isso. Josiana, quando disse que... Os épsilons mais altos seriam estados de energia que estão não ocupados, que poderiam ser ocupados se você excitasse o elétron de alguma forma, termicamente ou oticamente. O ponto de Monk-Rosbach utiliza a simetria da rede, né? A técnica de Monk-Rosbach se utiliza da simetria da rede para calcular os pontos. Tá, William? Wellington, nós vamos falar mais sobre isso nas aulas práticas, tá? Mas, basicamente, ele está perguntando que, quando eu tenho uma rede, um grid de 6 por 6 por 1, seriam 36 autovalores, mas pode ser que desses 36, alguns sejam equivalentes por simetria. Então, em geral, dependendo da sua simetria do seu cristal, pode ser menor. Acho que eu já respondi, né, Renan?
Exatamente, Matheus. Aqui nessa figura, essa superfície em azul que aparece aqui é a superfície de Fermi. Então, esses são os vetores de onda K dos elétrons que estão exatamente nesse limítrofe entre você ter a energia do estado... São os elétrons que têm energia de Fermi, que tem esses Ks que estão nessa superfície azul escura aqui, tá? Ou seja, são exatamente no limite entre os estados ocupados e os estados vazios. Os pontos têm a ver com o fato de você... Não, de ser monolayer ou bilayer não, William, mas depois nós vamos discutir o tamanho da rede no espaço recíproco e a quantidade de pontos, como é que a gente ajusta isso. Acho que tem a ver com a sua pergunta. A Guimael está perguntando a diferença de um metal para um semimetal. Você veja que aqui, o cobre, ele é um metal, digamos, um metal simples, um metal ordinário, né? No sentido do metal mais comum, ordinário no sentido de comum. Porque ele tem uma superfície de Fermi e que tem todos os pontos em que tem esses Ks que tem exatamente a energia de Fermi. Um semimetal, eu não teria uma superfície de Fermi, eu teria apenas alguns pontos aqui, que seria o caso do grafeno. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Então, tá bom. Então, nós vamos encerrar essa primeira parte. Aí, precisamente às 3h10, a gente volta com a segunda parte da aula de hoje. Até daqui a pouquinho.